Mas que o Sinatra ficou muito puto com o Mário Puzo, isso é verdade. Porque teve até barraco em festa, gente. Teve. Frank Sinatra deu barraco. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, a gente vai falar desse clássico incrível e maravilhoso que é O Poderoso Chefão do Mário Puzo. Mas antes, vocês já sabem, né? Bora pros recadinhos do coração. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então tá esperando o quê, Brasil? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Se quiser já me deixar um like, pode deixar um like. E lembrando que tem o meu link da Amazon, caso você queira comprar O Poderoso Chefão. Tá na descrição do vídeo, vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma pequena comissão. E bom, a primeira coisa que eu quero falar de O Poderoso Chefão pra vocês é por que é que eu não li este livro antes. Sério, ele é muito bom, muito sensacional, e a gente tem aqui um belíssimo exemplo de que não só o livro é muito bom, como também o filme dirigido pelo Coppola também é excelente. E inclusive tem muita gente por aí, viu, Brasil, que prefere o filme ao livro, que diz aí que o filme foi melhor executado. Bom, eu não sei, eu sou suspeita pra falar, eu gostei muito dos dois, mas a gente conversa melhor sobre isso um pouquinho mais lá pra frente. E por falar em filme, foi exatamente em comemoração aos 50 anos do lançamento do filme do Poderoso Chefão, em março de 1972, que a Record lançou esta novíssima edição, toda especial, com essa nova arte na capa aqui, gente, que é, olha, sensacional. Uma edição realmente muito linda, olha que toda especial, muito bonita, para comemorar os 50 anos da estreia do filme. Essa aqui é a 50ª edição de Poderoso Chefão aqui no Brasil, com tradução da Denise Botman e orelhas assinada pelo escritor e crítico de cinema Pablo Vilaça. E eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil o livro ganhou esse nome por conta do filme, sabe? O Poderoso Chefão foi por conta do filme, porque em inglês ele se chama, o título original é The Godfather, que quer dizer aí, seria uma tradução O Padrinho, vamos dizer assim. Mas quando o filme foi lançado aqui no Brasil, eles intitularam O Poderoso Chefão. O livro até então só chamava O Chefão, mas o sucesso do filme foi tanto que eles acabaram incorporando o título do filme no livro. E uma das coisas que eu mais amei é que ele já começa com uma epígrafe do Balzac que diz o seguinte: por trás de toda grande fortuna há um crime. Gente, não há frase melhor para definir toda essa história. Publicado pela primeira vez em 1969, este romance de ficção vai contar pra gente aí como é que funciona, como é que funcionava o esquema da máfia italiana que comandava Nova York nos anos 30 e 40. Eram basicamente 5 famílias que compunham a máfia nova-iorquina, mas tinha uma família ali que era muito especial e ela é o núcleo principal desse livro, a família Corleone. Uma família de origem siciliana cujo patriarca, Vito Andolini, emigrou para os Estados Unidos quando tinha apenas 12 anos, mas estava jurado de morte pelos mesmos assassinos de seu pai. Na nova terra, a fim de preservar aí um laço com a aldeia natal, ele mudou seu nome para Vito Corleone. E sim, a cidade de Corleone realmente existe na Sicília, é uma cidade bem pequenininha, e eu, óbvio, nunca estive na Itália, mas meu amor, quando eu tiver essa oportunidade, tenho certeza que eu irei até Corleone. E ao longo da vida, Vito Corleone foi construindo seu império através da importação de azeite e também com a exploração de jogos de azar. E com o passar do tempo, ele foi ganhando muito dinheiro, mas acima de muito dinheiro, ele foi ganhando muito, mas muito poder. Se tornando assim Dom Vito Corleone, o chefe de uma das famílias mais poderosas de Nova York. Ah, e tem um detalhe, Brasil, quando a gente fala família com F maiúsculo mesmo, como é a grafia aqui no livro, porque afinal se trata aí de uma designação da máfia. Dom Corleone era amado, admirado, extremamente respeitado, mas acima de tudo era muito temido. A família Corleone era composta por Dom Vito, sua esposa Carmela e os 4 filhos, Sonny, Fredo, Michael, Connie e o agregado Tom Hagen. Além, é claro, dos seguidores e capangas de Dom Vito. Santino, ou Sonny, era o filho mais velho. Ele era corajoso, destemido, mas era bem pavio curto, esquentado e não tinha a humildade do pai. E embora fosse de grande ajuda nos negócios, muitas pessoas aí duvidavam que era ele quem iria herdar o lugar de Dom Corleone. Frederico, ou Fredo, era o segundo filho do casal e ele era obediente, leal, tinha por volta de 30 anos, porém ele não tinha assim um
magnetismo pessoal, uma força, sabe? Aquele algo a mais que é esperado de um grande líder. Então, para as outras pessoas, ele tampouco era visto como um herdeiro do pai. Já o terceiro filho, Michael Corleone, era o único desobediente, era o que não aceitava as regras de Dom Vito. Antes da guerra, ele tinha sido aí o filho favorito de Dom Corleone e também as pessoas achavam que ele seria naturalmente o herdeiro do pai, já que ele tinha a serena força e a inteligência muito parecida com Dom Vito. Porém, o Michael era desobediente, não queria saber dos negócios da família, não queria entrar para a máfia e ele se alistou na Segunda Guerra Mundial contra as ordens de Dom Vito. E aí, amor, o caldo entornou, Dom Vito ficou puto, mas o Michael foi combater, lutou no Oceano Pacífico e quando ele voltou da guerra, ele ingressou na faculdade de Dartmouth sem a família saber. Enfim, ele não queria nem saber o que acontecia ali no reino da família Corleone, arrumou uma namorada, Kay Adams, que era uma namorada americana, o que também já era aí uma quebra das tradições, porque geralmente eles acabavam se envolvendo com mulheres ou italianas ou de origem italianas. Enfim, Michael era o filho rebelde, que não tava nem aí pros negócios do pai. Tom Hagen era o agregado, o advogado, o consigliere de Don Corleone. Ele era o braço direito, o conselheiro e o cérebro auxiliar. Ele sabia que era suplente, pois o cargo era dado somente a filhos de pais e mães italianos de origem siciliana de sangue puro. O fato dele ter sido criado, crescido ali na família Corleone não interferia em nada nesse assunto. A questão era sangue mesmo. E o Tom morava com a família Corleone desde os 12 anos, quando os pais dele morreram e ele ficou vagando pelas ruas até ser aí praticamente adotado pela família. E a história do livro começa em agosto de 1945 no casamento da Connie, a única filha de Don Corleone, e está acontecendo ali uma grande festa na casa do padrinho. Dom convidou muitos aliados para a festa de casamento da filha e, segundo uma tradição siciliana, um homem jamais deve negar um pedido feito no dia do casamento de sua filha. É por isso que, enquanto a festa rola, alguns convidados aproveitam para ir até o escritório de Don Corleone, não só para parabenizá-lo pelo casamento da filha, mas também para pedir uma ajuda, um conselho, que Don Corleone ajude a resolver uma questão, uma coisinha, um caso. E como um bom padrinho, ele nunca nega ajuda a ninguém, Brasil. Esteja a pessoa precisando do que estiver. Seja aí um conselho, um dinheiro, uma vingança, Don Corleone é pau pra toda obra. Todos aí que recorriam à ajuda de Don Corleone nunca saíam desapontados. E Dom Vito nunca pediu nada em troca, gente. Ele só ali queria o quê? Uma amizade, uma lealdade, que a pessoa ali fosse leal à família Corleone e que se um dia, assim, por acaso, ele precisasse de ajuda para resolver uma questão, um caso, que a pessoa estivesse preparada para ajudá-lo. Logo, todas as pessoas que pediam ajuda a Don Corleone sabiam que uma hora ou outra elas tinham que ir ali pagar o preço disso. Don Corleone recebia a todos, ricos e pobres, poderosos e humildes, com a mesma demonstração de afeto. Não menosprezava ninguém. Era esse o seu caráter. E, gente, apesar de mafiosos, de assassinos e muitas outras coisas terríveis que a família Corleone era, eles tinham um código de honra que Dom Vito seguia ali à risca. Eles não se envolviam com tráfico de drogas, prostituição, pedofilia e nem qualquer tipo de trabalho que envolvesse violência contra mulheres ou crianças. Eles estavam basicamente envolvidos na questão de jogos de azar mesmo. Tinha uma questão assim de pirataria, contrabando e tal, mas os jogos de azar eram o forte da família Corleone. E é engraçado, porque se a gente for pensar hoje, a gente fala, meu Deus, a família Corleone não ia mandar no condomínio, gente. Se hoje eles não se envolvessem nem com tráfico de drogas, nem com prostituição, amor, acabou pra eles. Já tinha, a família Corleone já tinha ido há muito tempo. E, como todo bom mafioso, Don Corleone era um homem que tinha muita, mas muita influência na política, Brasil. Pois é, faziam parte aí dos aliados da família, juízes, senadores, governadores, policiais. E se vocês pensam que esse poder todo dos Corleone ficava restrito a Nova York, não ficava não, viu, Brasil? Dom Vito tinha um poder nacional, mandava nos Estados Unidos inteiro, chegando até mesmo, sabe onde? Em Hollywood. Pois é, Dom Vito Corleone mandava em Hollywood. E a gente vai conhecer, vai saber mais de todo esse poder que Dom Corleone tinha dentro da indústria do cinema por conta de um dos seus mais queridos afilhados, um assim dos favoritos, o predileto, o protegidíssimo de Dom Corleone,
Johnny Fontane. O Johnny Fontane era um cantor e um ator muitíssimo talentoso e muito famoso. Ele era, assim, o orgulho de Don Corleone. Só que o Johnny Fontane tá passando aí por uma fase muito difícil. Ele acabou de se separar da segunda mulher, tá arrependido de ter largado a mãe de seus filhos, ele tá aí com um problema na voz que o impede de cantar, a voz dele não tem mais aquela potência que tinha antes, e ele quer muito, mas muito, estrelar um próximo filme que ele sabe que vai ser um grande sucesso em Hollywood, porém, ele teve aí um grande problema com o dono do estúdio por conta de uma mulher, e ele sabe que ele tá assim, tipo, queimado. Mas como um bom padrinho, Don Corleone vai mover mundos e fundos e usar de artimanhas bem sangrentas para garantir ao seu afilhado predileto que ele estrele a próxima produção de Hollywood. Bom, e Johnny Fontane, apesar de não ser da família Corleone, é um dos personagens mais famosos que tem nesse livro e também dos mais polêmicos. Mário Puzo passou anos dando entrevistas sobre Johnny Fontane. Por quê? Porque assim, muitas pessoas enxergam uma grande semelhança na história de vida de Johnny Fontane com a de um cara, um cantor, ator que teve aí, que já existiu, não sei se é muito famoso, um tal de Frank Sinatra, vocês já ouviram falar? Pois é, Brasil, eu não sabia desse babado, mas reza a lenda, se alguém aí souber bastante, já leu biografias do Frank Sinatra, me deixa um comentário aqui, mas reza a lenda, tem aí nessa história em Hollywood, que Frank Sinatra recebeu assim uma ajudinha, um empurrãozinho da máfia italiana pra galgar a grande carreira dele. Se isso é verdade ou não, não sabemos. Mas que o Sinatra ficou muito puto com o Mário Puzo, isso é verdade. Porque teve até barraco em festa, gente. Teve. Frank Sinatra deu barraco, rodou a baiana numa festa em que ele encontrou com o Mário Puzo, porque ele ficou puto da vida, com, não sei, essa semelhança, não sei, né, gente? Poxa, mas quem não deve não teme, né? Bom, e ao longo do livro a gente vai conhecendo cada vez mais a história dessa família, os casos escabrosos e tudo mais, até que um dia, um homem chamado Soloso, e que tinha aí ligação com as outras famílias da máfia de Nova York, vai até o Don Corleone e faz uma proposta para que ele entre, né, em um esquema de tráfico de drogas. Por conta do seu código de honra, o Don Corleone não aceita fazer parte desse esquema e dias depois ele é alvejado no meio da rua com muitos, mas muitos tiros e fica entre a vida e a morte. E aí que inesperadamente Michael Corleone, o filho que não queria se envolver com a máfia, não queria nem saber dos negócios da família, acaba vingando o ataque ao pai e aí que se instaura em Nova York a Guerra das 5 Famílias. E Michael Corleone vai acabar se dando conta de que existe muito mais de Dom Vito dentro dele do que ele imagina. Bom, eu não quero dar muitos detalhes do que vai acontecer nessa história, porque eu não quero estragar a experiência de vocês, apesar de ser uma história muito conhecida, principalmente por conta do filme, né? Muita gente já sabe o que vai acontecer, mas eu acho que tem coisas que vocês precisam ler por vocês mesmo. Óbvio que eu vou comentar uma coisinha aqui, outra ali, mas se eu for dar um grande spoiler, eu vou avisar, tá? Mas ó, muita água vai passar por baixo dessa pontezinha da família Corleone, mas gente, sério, é um dos livros mais sensacionais que eu já li, é muito bom, ele faz jus à fama, realmente é uma grande obra, a história é muito envolvente, é muito divertida, a escrita é fluida, é rápida, é muito interessante, é uma história que realmente te prende, os personagens são muito bem construídos, muito bem desenvolvidos, e é aquilo que eu falo, né, gente, quando o personagem é bem desenvolvido, é bem construído, bem escrito e tem carisma, cara, não importa o que ele é, não importa o que ele faça, a gente vai torcer por ele. A gente torce pela família Corleone o livro inteiro, apesar da gente saber que eles são assassinos, mafiosos, enfim, a pior das coisas, mas a gente torce por eles. Por quê? Porque eles são extremamente carismáticos, principalmente Don Corleone. E a gente se pega, eu me peguei pensando, meu Deus, eu queria tanto ter um padrinho como o Vito Corleone, gente. Eu só queria um Dom Vito Corleone na minha vida, meus problemas estavam tudo resolvido. Mas sério, Brasil, é realmente um grande livro, uma grande obra, é muito interessante, assim, que escancara pra gente todos os problemas sociais. Um livro de 69, mas que 2022 é completamente atual. É um retrato muito forte, né, da nossa sociedade. Porque, infelizmente, a gente sabe que até os dias de hoje, não nos moldes exatos como eram retratados aqui, mas a gente sabe que até os dias de hoje, máfias e facções existem, principalmente nas grandes cidades, e elas sempre vão existir. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que não, que isso é uma coisa que é muito antiga. E a gente consegue trazer muito facilmente pros dias
dias de hoje, apesar aí de retratar as máfias dos anos 30 e 40, porque tem uma coisa muito interessante que, assim, ele mostra toda a sociedade como um todo, sempre ligado à máfia. Onde você menos imaginava, a máfia estava envolvida naquela parte da sociedade. E que existe uma coisa, e que é muito... uma realidade, infelizmente, uma realidade brasileira muito forte, que é quando o Estado e a sociedade te dão as costas, a máfia te abre uma porta. Então ele mostra também como a máfia ganhava muita força porque os cidadãos comuns acreditavam na máfia, né? Entre as instituições e a máfia, eles confiavam mais na máfia, eles se sentiam mais seguros com a máfia. São cidadãos que desacreditam completamente nas instituições e nos aparelhamentos do Estado. E é uma coisa que acontece muito aqui com a gente, né? A polícia é completamente envolvida com a máfia, os políticos completamente envolvidos com a máfia. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é muito comum com o tráfico de drogas e com a milícia. Infelizmente, onde o Estado não dá o suporte para o cidadão, ele sabe que às vezes o tráfico ou a milícia vão acabar ajudando, vão acabar dando algo que o Estado não dá conta. A família Corleone lhe dava valor, a sociedade não. Entendeu que seria mais feliz no mundo criado pelos Corleone do que no mundo exterior. E entendeu que a família Corleone era mais poderosa dentro dos seus limites mais estreitos. Não confio na proteção da sociedade. Não tenho a menor intenção de pôr meu destino nas mãos de sujeitos cuja única qualificação é terem conseguido iludir um bando de gente para votar neles. Mas por hora é isso. Eu gosto também que ele é um livro que faz a gente refletir muito assim sobre essa questão do bem e do mal, né? O que é o bem? O que é o mal? Quem são as pessoas que fazem o bem? Quem são as pessoas que fazem o mal? É um livro que dá um nozinho na nossa cabeça com relação a isso. E tem uma hora que vai acontecer assim uma grande tragédia na família Corleone, algo assim muito, realmente muito triste. E aí o Dom vai fazer uma reunião não só com os líderes das famílias de Nova York, mas de outras partes dos Estados Unidos, porque ele quer selar a paz entre as famílias, e ele está lá dando a palavra dele na reunião de que ele não vai descumprir o acordo de paz dele, que ele não vai retalhar ninguém. Enfim, gente, é uma cena, sério, é maravilhoso. Só a reunião que o Don Corleone faz já vale o livro inteiro, porque você vê o poder de persuasão que esse homem tinha e como ele conseguia colocar os mais poderosos dos homens no bolso. Todos eles eram bons ouvintes, homens pacientes. Tinham mais uma coisa em comum. Eram aquelas figuras raras, homens que se haviam recusado a aceitar as regras da sociedade organizada, homens que não aceitavam o domínio de outros homens. Não havia força, não havia ser humano capaz de curvá-los à sua vontade, a menos que quisessem. Eram homens que preservavam o seu livre-arbítrio com astúcia e assassinatos. A vontade deles só poderia ser dobrada pela morte, ou pela mais extrema sensatez. E quando acontece essa reunião, o Mário Puzo aproveita aí para contar um pouquinho pra gente a história dessas famílias, né? Quem eram também os dons de cada uma dessas famílias, o que é muito interessante. Mas assim, pra mim, a atuação de Dom Vito nesta reunião, gente, assim, é realmente muito incrível. E ele está ali disposto a selar a paz, a se sacrificar em nome da paz entre as famílias, mas como ele é Dom Vito, com todo aquele carisma, ele deixa um recado. Mas tem uma coisa, sou supersticioso, um defeito ridículo, mas que aqui confesso a vocês. E assim, se por acaso acontecer algum infeliz acidente ao meu filho mais novo, se algum policial atirar nele sem querer, se ele se enforcar na cela, se aparecerem novas testemunhas para depor contra ele, o meu caráter supersticioso me fará pensar que foi por causa de um mal olhado de alguns aqui, que ainda têm má vontade contra mim. E digo mais, se o meu filho for atingido por um raio, vou culpar alguns que estão aqui. Se o avião dele cair no mar ou o navio afundar sob as ondas do oceano, se ele contrair uma febre mortal, se o carro dele for atingido por um trem, sou tão supersticioso que vou culpar o mal olhado de gente aqui presente. Senhores, esse mal olhado, esse azar, eu jamais conseguiria perdoar. Mas afora isso, juro pela alma dos meus netos que nunca romperei a paz que firmamos. Afinal, somos ou não melhores do que aqueles Pesonovanti que mataram inúmeros milhões de homens no decorrer da nossa vida? Enfim, é uma obra que aborda muito, mas muito, essas questões aí sobre moralidade e senso de justiça. Outra coisa que eu adoro é que a história não segue necessariamente uma ordem cronológica. Ela tem um fio condutor que vai na ordem cronológica, mas ela tem vários flashbacks, por exemplo, né? Tem uma parte que explica toda a infância do Dom Vito, como que ele foi parar nos Estados Unidos, até a infância dos filhos, como foi que ele entrou pra máfia, né? Como foi o crescimento dele na máfia nova-iorquina,
Argentina. E eu amo, gente, eu amo que tem uma parte que até Al Capone entra nessa história. Al Capone quase entrou em guerra com Dom Vito Corleone, mas nem ele era páreo pro Dom Vito. Enfim, ele mandou um recadinho ali, ó, pro Al Capone, um recado bem forte, bem tenso, que o Al Capone ficou ali, ó, pianinho, não mexeu mais com o Don Corleone, não. Outra questão que eu gostei muito é que os personagens secundários, que não fazem parte do núcleo principal da família Corleone, também foram super bem desenvolvidos, tiveram suas histórias contadas, eu achei isso muito interessante, mas tem muita gente que não gosta. E é também por isso que tem muita gente que acha o filme mais interessante do que o livro, porque o filme é realmente focado só na família Corleone, ele não desenvolve outros personagens. Tem personagens aqui no livro que nem aparecem no filme. Mas eu não vi problema algum, eu achei demais, assim, não me atrapalhou em nada o ritmo da leitura, muito pelo contrário, acho que enriqueceu, assim, achei muito legal mesmo saber mais desses personagens secundários. A única coisa, assim, que realmente me incomodou um pouco, para além de algumas falas, assim, que eu acho que hoje são falas racistas e que não cabe mais, mas, de novo, estamos falando de uma obra que se passa nos anos 40, em Nova York, uma obra que foi publicada em 69, né? Hoje eu acho que a questão já não entraria mais, mas a gente precisa colocar a obra no espaço-tempo dela. Mas tem uma outra questão que me incomodou bastante, que é o seguinte, a Connie, que é a filha do Don Corleone, ela tem um casamento bosta, assim, que sempre foi um problema. O marido dela, desde a noite de núpcias, é completamente violento com ela, bate nela, assim, à torta direito por nada. E eu fiquei muito decepcionada, porque tem um dia que ela vai até o Dom Vito e a Carmela e ela conta pros pais toda a violência física que ela sofre do marido e, tipo, eles não dão a mínima. Eles não estão nem aí. O Dom Vito ainda dá um conselho pra ela, pra que ela volte pra casa e seja uma boa esposa, porque se ela for uma boa esposa, ela não vai apanhar. Nesse momento, eu me decepcionei com o Don Corleone. Eu esperava uma outra atitude dele. Tudo bem, de novo, é uma obra de 69, mas é difícil porque muitas mulheres ainda vivem essa violência em seus relacionamentos e muita gente ainda se comporta como Dom Vito. Então foi uma parte assim que eu fiquei muito chateada. Eu realmente não gostei dessa parte do livro. E é exatamente essa violência física, ela não sofre só a violência física, mas principalmente a violência física que ela sofre no casamento dela que vai gerar a grande tragédia na família Corleone. E eu fui atrás pra saber se existiam alguns mafiosos mesmo das famílias de Nova York que realmente existiram e que acabaram inspirando o Mário Puzo na construção do Dom Vito. E eu achei alguns ali que dizem, né, que o Mário Puzo pegou as características, como por exemplo o mafioso Frank Costello, que tinha fortes conexões políticas e comandava os jogos de azar em Nova York, Joe Profati, que comandava a importação e venda do azeite de oliva, e Vito Genovese, que comandava o tráfico de drogas. Inclusive, gente, o Mário Puzo escreveu tão bem, mas tão bem sobre a máfia, que durante muito tempo vários mafiosos ficaram ali, ó, fazendo uma pesquisa pra saber quem é que tinha aberto a boca e contado os segredos das famílias pro Mário Puzo, porque ninguém acreditava que ele não tinha ali, ó, um contato mais latente com o pessoal da máfia pra escrever assim tão bem. Mas o Mário Puzo sempre deixou bem claro que ele nunca entrevistou nenhum mafioso, que tudo não passou de sua imaginação misturada com muita pesquisa. Eu vou dar um spoiler agora que eu preciso falar. Eu não posso não fazer este vídeo sem falar desta cena. Se você não quer ter o spoiler, pule para essa minutagem que eu vou colocar aqui pra vocês. Mas, gente, a cena da morte do Don Corleone é simplesmente maravilhosa. Tanto no livro quanto no filme, mas eu achei a do livro, eu achei mais poética. A morte do Don Corleone no livro é lindíssima, é muito maravilhosa. De repente, foi como se o sol batesse bem perto da sua cabeça. O ar se encheu de partículas douradas dançantes. O filho mais velho de Michael veio correndo pela horta, no local onde Dom estava ajoelhado, e o menino estava envolto num escudo amarelo de luz ofuscante. Mas o Dom não se deixou enganar. Já tinha muita prática. A morte se escondia por trás daquele escudo amarelo flamejante, pronta para investir contra ele. E Dom acenou a mão para que o menino se afastasse dele. Foi a hora exata. A martelada dentro do peito lhe tirou o ar. O Dom caiu bruscamente no solo. Michael se ajoelhou ao lado do pai, segurando-lhe a mão, enquanto os outros chamavam um médico e uma ambulância. Com grande esforço, o Dom abriu os olhos para fitar mais uma vez o filho. O grave ataque cardíaco deixara o seu rosto rubicundo, quase azul. Estava nas últimas. Aspirou o perfume da horta, o escudo amarelo da luz lhe golpeou a vista e ele murmurou: "A vida é tão bonita." Morreu cercado por homens, segurando a mão do filho que mais amara. Gente, sério,
Ó, eu tô arrepiada. Que passagem mais linda, mais incrível. Sério, sério. A morte do Don Corleone, eu chorava. Muito emocionada, porque me apeguei a Don Corleone. Queria ele de meu padrinho. Pronto, acabou o momento spoiler, volta pra cá, que eu vou te contar um pouco mais sobre o Mario Gianluigi Puzo, que nasceu em Nova York em 15 de outubro de 1920. Ele era filho de imigrantes italianos e ele morava no bairro de Hell's Kitchen, em Nova York, que na época era um bairro bem violento e bem pobre. Desde cedo, ele se apaixonou pela literatura, ele entrou para a Força Aérea Americana durante a Segunda Guerra Mundial e ao voltar da guerra foi estudar na New School for Social Research. E depois ele entrou na Universidade de Columbia, onde frequentou os cursos de literatura e escrita de criação. Nos anos 50 ele começou a publicar ali alguns artigos, algumas histórias, né, contos, enfim, em revistas. Em 55 ele publicou o seu primeiro livro, A Guerra Suja, e em 65 ele publicou o seu segundo livro, O Imigrante Feliz. E ambos tiveram uma excelente aceitação da crítica. Eles foram muitíssimo elogiados pelos críticos, porém eles foram um fracasso de vendas. O Puzo estava com 46 anos, 5 filhos, dívidas de jogos, dívidas com bancos, os agiotas ali ó, no cangote dele, o homem tava desesperado, gente. Foi aí que ele recebeu a dica de um editor que falou pra ele que se ele escrevesse mais sobre a máfia, que era algo que ele tinha dado assim só um pequeno vislumbre, né, tinha dado umas pinceladas ali no segundo livro dele, que as vendas dos livros iam ser melhores, porque o pessoal gostava de ler sobre a máfia. Foi aí então que ele escreveu um esboço do Poderoso Chefão, mandou pra várias editoras, várias editoras recusaram, quase todas que ele mandou, e apenas uma falou, cara, acho que esse livro aí pode dar bom. Quando o livro chegou nas livrarias Brasil, ele foi um sucesso estrondoso. Ele ficou 67 semanas como o livro mais vendido na lista do New York Times. Ah, e uma curiosidade muito engraçada. Você sabe quem foi uma das inspirações para Mario Puzo para escrever Dom Vito Corleone? A mãe dele. Pois é, o autor disse em algumas entrevistas que ele podia ouvir a voz da mãe, a napolitana Maria della Conte Puzo, dizendo aquelas frases faladas por Don Corleone. E assim como o padrinho, ela podia ser extremamente afetuosa e igualmente implacável. E se você acha que foi o sucesso do livro que deu origem ao filme, Brasil, tu tá muito enganado. Não. 2 anos antes do livro chegar às livrarias, a Paramount já tinha comprado os direitos. E o cineasta escolhido pela Paramount para dirigir essa empreitada era um cineasta que na época, assim, não tinha feito muita coisa, assim, de muito sucesso, era quase um desconhecido, algumas pessoas não gostavam muito dele, um tal de Francis Ford Coppola. Tanto que Mario Puzo não queria que o Coppola dirigisse o filme, gente, porque, tipo, era um diretor meio X, assim, sabe? Pô, por que esse cara vai dirigir meu filme? Mas o estúdio insistiu e aí o Mario e o Coppola se juntaram pra escrever o roteiro do filme. E, gente, não é que a dupla deu certo, essa dupla deu muito certo. E em março de 1972, estreava aquele que é considerado um dos melhores filmes do cinema moderno. Sabe uma coisa que eu amei, gente, eu amei. O meu coração ficou muito feliz, porque o roteiro é muito fiel ao livro. Isso me deixa numa felicidade, gente. Eu fico tão feliz quando eu assisto um filme que ele segue o roteiro do livro. E eu vi uma entrevista do Coppola, isso foi uma vontade dele mesmo. Ele quis ser o mais fiel possível à história que o Mario Puzo tinha escrito. Claro, né, como eu falei lá em cima, tem alguns personagens que não aparecem no filme, mas assim, o foco, como ele foca na família Corleone, as coisas acontecem exatamente igual como no livro, inclusive os diálogos, gente. Tem diálogo que é ipsis literi, o livro e o filme. Meu coração fica muito feliz. Porque assim, cara, o livro é bom. Cara, é só seguir o livro. Mas o povo fica querendo inventar a roda, sabe? Então quando eu vejo isso, nossa, eu fico com uma alegria, uma felicidade que eu não consigo nem falar. Mas como eu também já falei por aqui, tem muita gente que acha o filme 1000 vezes melhor que o livro. Exatamente porque ele foca nos Corleone e vai. Eu, Priscila, mais uma vez, não achei nenhum problema, gostei tanto de um como do outro. Pra mim, os dois são incríveis, são 2 obras-primas. O livro me prendeu, assim, do início ao fim. Foi uma leitura que eu fiz muito rápida, que, assim, não conseguia largar o livro. E, enquanto atriz, cara, o elenco do filme é um espetáculo à parte, né? Marlon Brando no papel de Dom Vito Corleone, que aí é considerado o maior papel da carreira do Brando. James Caan no papel de Sonny Corleone, Robert Duvall no papel do Tom Hagen, Diane Keaton, gente, uma menina novinha no papel da Kay Adams, e no papel do Michael Corleone,
Ah, gente, um ator que também não tinha feito muita coisa, que quase ninguém conhecia, um ator que tava ali praticamente no início da carreira, um tal de Al Pacino. Que, aliás, parênteses, pelo amor de Deus, vamos conversar sobre a beleza de Al Pacino no auge dos seus 32 anos em Hollywood. Gente, olha este, meu Deus do céu, o que era este homem. Minha Nossa Senhora, assistindo esse, eu falava, não é possível tamanha beleza. Eita, meu Deus, era uma vez em Hollywood, né, gente? A gente daria tudo pra estar em 1972 em Hollywood, tá, trombar com o Al Pacino, misericórdia. Mas voltando aqui a falar de atuação, né? Olha, gente, é uma aula. Realmente, assim, é uma aula. Eu falo que é aquele tipo de filme que tem várias e várias cenas que nós, atores, a gente tem que estudar, sabe? Você fala, não, eu vou pegar essa cena e eu tenho que estudar. Porque é de uma qualidade, assim, que é impagável, é sensacional. Uma das coisas mais incríveis, realmente, da história do cinema. Senator Corleone. Governor Corleone. Something. Another Pesanovanta. Oh. E o filme arrecadou 269 milhões de dólares e foi indicado a 11 Oscars, levando na categoria de melhor roteiro adaptado para o Coppola e para o Mário Puzo, melhor filme e melhor ator para o Marlon Brando. Que, aliás, Marlon Brando boicotou o Oscar, não foi receber o prêmio e ele não só não recebeu, como ele recusou o Oscar. Em seu lugar, subiu ao palco uma representante do comitê indígena que se recusou a receber o prêmio e fez um discurso em prol da causa indígena e em nome do ator Marlon Brando in The Godfather. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. Já que um mês antes da cerimônia do Oscar, centenas de membros da tribo Oglala ocuparam uma região determinada dos Estados Unidos chamada Wounded Knee e sofreram uma grande e violenta repressão do exército americano. Para os jornais, o Marlon Brando, na época, falou que para aquele momento os prêmios eram inapropriados e que essas premiações deveriam parar até que as condições dos indígenas fossem alteradas. Bom, eu acho justa a causa do Marlon Brando, né? Realmente é uma questão de muita violência, de muita repressão de povos indígenas que a gente vê até hoje, né? São várias questões que existem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. É algo para o qual a gente deve realmente prestar atenção, mas sim, ele recusou o Oscar. Mas eu queria deixar um adendo aqui, lógico, né? Eu acho que a causa é importante, cada um escolhe aquilo pelo que quer lutar, mas eu gostaria de lembrá-los que no ano seguinte da entrega do Oscar, em 1974, foi o ano de estreia de um grande filme do Marlon Brando chamado O Último Tango em Paris. Abafa. E juntos, Mário Puzo e Coppola trabalharam mais 2 vezes nas continuações de O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão 2, em 1974, e O Poderoso Chefão 3, em 1990, que também são considerados filmes excelentes, que marcaram a história do cinema. E assim, cara, a trilogia é realmente muito fantástica. E, além de O Poderoso Chefão, Mário Puzo também escreveu os roteiros de Terremoto, Superman, sim, o Superman com Christopher Reeve, sim, ele escreveu o roteiro do 1 e do 2, e também Cristóvão Colombo, A Descoberta. E além dos livros que eu já citei aqui, Mário Puzo também escreveu The Runaway Summer of David Shaw, um livro infantil, em 1966, 6 Túmulos para Munique, em 1967, Os Tolos Morrem Antes, em 1978, O Siciliano, em 1984, O Quarto K, em 1991, O Último Chefão, em 1996, e os póstumos Omertá, de 2000, e Os Borgias, de 2001. Mário Puzo infelizmente faleceu em 2 de julho de 1999, aos 78 anos, de um ataque cardíaco. Na época surgiram aí alguns rumores, umas fofocas, que ele estava em negociação com algum estúdio para escrever, obviamente junto com Coppola, O Poderoso Chefão 4, que traria Leonardo DiCaprio e Andy Garcia nos papéis principais. Mas enfim, eu nunca consegui confirmar essa informação, eu não sei se realmente era verdade, se era só aí uma fofoca que rolava nos bastidores, mas infelizmente o projeto não aconteceu. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, que isso ajuda muito com que esse vídeo chegue a outras pessoas, e me conta! Você já leu O Poderoso Chefão? Se você não leu, você precisa ler. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores livros da sua vida. Me contem o que vocês acharam. Quem aí já leu, já viu o filme? Concorda que o filme é melhor que o livro? Acha que tá igual? Coloca aí pra mim nos comentários. E lembrando que tem o link pra compra de O Poderoso Chefão
na descrição do vídeo o meu link da Amazon, vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma pequena comissão. É isso, Brasil, muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.